Hoje você vai aprender sobre a classificação dos anfíbios. Bom, os anfíbios são animais que vão estar metade da sua vida na água e metade da sua vida na terra. Mas, na verdade, alguns ainda podem ficar aí mais tempo na água e serem animais aquáticos. Vai depender o quê? Da sua classificação. Então, vamos conhecer eles. A primeira classificação chama-se anuro. Quem são esses animais? Esses animais são aqueles mais conhecidos por nós, que são os sapos, as pererecas e as rãs. Esse grupo é o maior dentre os anfíbios, então a gente vai encontrar a maior quantidade de espécies diferentes aí. Mas aí você pode estar se perguntando, qual que é a diferença de um sapo, de uma perereca e de uma rã? Bom, principalmente o local onde elas vão viver, né? Então, as rãs, por exemplo, elas preferem estar mais em locais altos, em árvores e tudo mais. Já os sapos e as pererecas, elas preferem ficar mais no solo, em folhas ali que ficam se juntando no solo. Então, isso é uma das características. A outra é principalmente as suas patas. Os sapos vão ter as suas patas, né, bem grossas, com bastante força muscular, e a gente não vai ter nenhum tipo de digitalzinha, nenhum tipo de dedal na pontinha dos dedos dos sapos. Já as pererecas, na pata delas, a gente pode encontrar inclusive uma ligação que vai ajudar na natação. Elas vão ter a pele delas um pouco mais lisa do que a dos sapos. A dos sapos, ela parece uns grãozinhos, é mais granulada. Já a das pererecas, ela é um pouco mais lisa do que a dos sapos. Isso é uma grande diferença também. E a rã, geralmente a gente vê fotos muito bonitinhas e coloridas. São aquelas um pouco menores e que na pontinha dos seus dedos ela vai ter uma bolinha, uma digital. Aquilo dali facilita ela conseguir se grudar ali nas árvores. Então a principal diferença delas vai estar na patinha. Mas esses três grupos, né, esses três animais, sapos, pererecas e rã, vão permanecer dentro do grupo anuro. O que vai gerar e ser comum a esse grupo? Alguns deles, não são todos, mas a sua maioria vai ter glândula de veneno. O que isso quer dizer? Lá na sua pele, a gente vai ter uma glândula responsável por produzir veneno. Então existe muito mito sobre isso, né? Que o sapo ejeta o veneno, ou que se você encostar nele, você vai pegar o veneno. Não é bem assim. Os sapos, as pererecas e as rãs, eles vão ter essas glândulas que produzem o veneno. Esse veneno vai estar ou em bolsas, que o sapo, ao ser apertado, aí sim vai sair esse veneno, ou ela pode simplesmente secretar ali e ficar na sua pele. Isso é uma forma de se prevenir, né? Uma prevenção aí contra os predadores. Então, é uma forma que o animal encontrou de se preservar. E não é uma coisa feita para machucar os outros, né? Na verdade, é apenas para ela se proteger. Então, no sapo é bem visível essa glândula, ela fica na lateral do seu pescoço ali, né, da sua cabeça, e a gente consegue ver bem, ela fica uma glândula grossa. E daí a gente consegue ver o veneno saindo por ali. E ele também só vai sair se a pessoa apertar o coitado do bichinho. Bom, outra característica importante desse grupo é não ter cauda. A gente não vai encontrar cauda nenhuma aí desse animal. E a gente vai ter uma musculatura bem forte, porque a principal forma de locomoção desses animais é saltar. Então, pelo fato de eles ficarem saltando, essa musculatura acaba sendo bem mais grossa, bem mais rígida. E lembrando, né, que eles têm que estar em local úmido por conta da sua reprodução e da forma de respiração. Então, a sua pele, além disso tudo, também precisa estar sempre úmida. Agora vamos falar sobre o outro grupo que se chama Urodela. Esse grupo também tem um outro nome, que se chama caudata, porque uma das características é possuir cauda. Quem são eles? São as salamandras e tritões. Então, esses animais, eles vão ter o quê? As quatro patas e uma cauda bem alongada. Então, a gente consegue ver aquele corpo mais comprido. Eles podem estar em ambientes terrestres e podem estar em ambiente aquático. Também vão ter aquelas mesmas características dos anfíbios, ter a pele úmida, estar sempre perto, né, ali de ambientes aquáticos para conseguir fazer sua reprodução, mas tem um plus aqui. Olha só, tá vendo esse nome aqui, ó? Pedomorfe. É uma característica que acontece nesse grupo. Isso aqui significa que algumas das características que seriam características da larva, que geralmente é o quê? Ter as brânquias e ter uma característica mais redondinha, digamos assim, né? Mais infantil, essas características acabam acontecendo nesse grupo.
Ou seja, o indivíduo adulto acaba ficando com as brânquias e também com essas características mais arredondadas. Um exemplo disso é a tão famosa axolote, que ela tem aquela cara muito fofinha, né? Mas o que ela é? Ela é um indivíduo adulto, aquático, que acabou ficando com algumas características das larvas, da fase larval, que seria o quê? Permanecer ali com as suas brânquias, que são aquelas anteninhas que a gente vê, né? Que parece uma coisa fofinha, mas aquilo ali nada mais é do que a forma dela de respirar. E ela acaba ficando com aquela estrutura, né, mais arredondadinha, que acaba deixando ela fofinha para os nossos olhos. E por fim, nós temos o grupo Apoda. O que seria esse grupo? Este grupo significa A de não e poda de pé, ou seja, os indivíduos desse grupo não têm patas. O principal representante, né, seria a cobra cega. Por que cobra cega? Vamos entender. Esses animais, eles têm olhos, porém, eles são olhos muito pequenininhos e perderam a sua função. Eles não têm uma função ali de enxergar e ver uma coisa muito detalhada. Eles podem ser funcionais, mas geralmente com luminosidade. Então, a gente vai conseguir ver o que é claro e o que é escuro. E não uma imagem, né? Por isso eles são chamados de cegas, de cobra cega. Por que cobra? Pelo fato de não ter as patas, ele se assemelha, né? A sua estrutura corporal acaba se assemelhando à de uma cobra. Mas não é uma cobra, é um anfíbio. Ok? Mas outro nome que a gente também encontra é de cecílias, ok? Então a gente pode encontrar como cobra cega ou como cecílias. E pelo fato de ele não ter essas patas, a gente vai encontrar geralmente, né, esses animais em ambiente terrestre, que daí eles conseguem ir, né, cavando ali ou se locomovendo através do solo. Mas lembrando sempre solos úmidos, porque a sua pele também tem que estar úmida, que é uma característica dos anfíbios, certo? Então, a gente tem 3 grupos aqui, os anuros, os urodelas e os ápodas. Os 3 têm características específicas que vão, né, diferenciar aí um grupo do outro, mas eles têm muitas características semelhantes que são as dos anfíbios. Então, para saber mais aí sobre as características principais dos anfíbios, dá uma olhadinha na aula de anfíbios e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande beijo, tchau!